Uma reportagem explosiva e urgente, hein? Reviravolta na Suprema Corte Brasileira e existem ministros que já não estão mais indo na onda do poderoso Xandão e eu vou contar para você os detalhes agora. André Mendonça enfrenta Moraes e surpreende Bolsonaro. É sobre isso que eu vou falar agora aqui no canal. É extremamente importante que você dê o like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Afinal de contas, este movimento da sua interatividade aqui faz parte da nossa luta em favor do Brasil. A Suprema Corte Brasileira está em chamas, meus amigos, em uma reviravolta que ninguém viu e nós estamos divulgando para você aqui agora. O ministro André Mendonça, né, que era esperado que se levantasse como um guerreiro conservador na corte brasileira, indicado inclusive pelo presidente Bolsonaro, sacou a espada da justiça e cravou um golpe direto no coração das decisões draconianas de Alexandre de Moraes. É isso mesmo, o embate épico que ecoa inclusive já para os confins da fronteira brasileira, está sacudindo os alicerces do judiciário e também reacendendo a esperança nos corações de patriotas que gritam por liberdade. Você já deve mais ou menos imaginar o que nós estamos trazendo aqui? Já vai comentando aqui, é muito importante a sua participação. Você, como brasileiro, precisa se interagir. Manda esse vídeo para o máximo de brasileiros que você puder e também, é claro, não esqueça de dar aquele joinha, aquele like. Primeiro, você ajuda o canal. Segundo, você ajuda o Brasil porque o Google começa a distribuir esse conteúdo para informar mais pessoas conforme a sua interatividade. E o mais importante, você continua recebendo aí no seu celular gratuitamente informações todos os dias, mas tem que interagir, senão você não recebe. Tudo começou nos julgamentos do ato do dia 8 de janeiro de 2023. Vocês lembram? Quando patriotas foram às ruas clamar pelos seus direitos, Moraes, o xerife implacável da Suprema Corte Brasileira, lançou sentenças brutais de até 17 anos de cadeia. É isso mesmo, taxando manifestantes como criminosos perigosos. Vocês lembram disso? Mas André Mendonça, com uma coragem digna de um herói, ele levantou-se contra esta ditadura judicial, na minha opinião, tardiamente, na opinião de muitos outros brasileiros, no momento certo. Se levantou contra essa ditadura judicial. Gente, ele bradou com as penas, né? E disse que essas penas são ataques desproporcionais à sagrada liberdade de expressão e exigindo que cada caso seja analisado com lupa, sem esse rolo compressor de condenação coletiva e que cheiram autoritarismo. Gente, é isso mesmo. Pela primeira vez na história nós estamos vendo um ministro da Corte Brasileira como o André Mendonça deixando claro que o condenaço em massa é algo que cheira a autoritarismo. E o mais doido de tudo isso, essa fala foi do Mendonça para cima do Xandão em uma sessão da Corte Brasileira que fez com que os bastidores pegassem fogo. É isso mesmo. Informações que nós apuramos aqui. Nos bastidores o clima é de guerra. Fontes quentes revelam que Mendonça não está apenas jogando para a galera. Ele tem uma plena consciência que a sua postura é um grito de resistência que muitos chamam, né, que muitos chamam nesse momento de uma reação retardada. É isso mesmo, uma reação tardia, uma reação com uma espécie de um delay, né?
meio atrasada, uma voz ecoando um tanto quanto atrasada, mas nunca é tarde para reconhecer a mudança de postura de alguém que de fato não é conivente com esta censura desenfreada de Xandão. O ministro conservador insiste, veja o que Mendonça disse. Esses brasileiros estavam na rua por amor à pátria, não para destruir. O STF não pode virar um tribunal de exceção. E o ex-presidente Bolsonaro, em silêncio até agora, deve estar, né, esfregando as mãos com alegria com essa declaração completamente inesperada do ministro André Mendonça, como quem diz, né? Olha, né? Bolsonaro esfregando as mãos. Eu estava achando aqui que eu ia ter que me arrepender a qualquer hora de ter indicado aí o André Mendonça para o cargo de ministro da Suprema Corte Brasileira. A tensão explodiu ainda mais com a tentativa de Moraes de calar a plataforma do X de Elon Musk. O titã da liberdade digital bateu de frente com o ministro, recusando-se a apagar as vozes conservadoras da plataforma, e o resultado? Uma suspensão que jogou o país no caos e levou multidões às ruas com cartazes. Fora Xandão. E que agora, no próximo dia, né, 16, também uma movimentação histórica promete tomar as ruas do Brasil com o chamado do presidente Bolsonaro. E a bomba internacional veio como um raio. A empresa de mídia de Donald Trump, a plataforma Rumble, Elon Musk e outros americanos que se sentiram atacados pela tirania de Alexandre de Moraes, entenderam que a quinta emenda da Constituição norte-americana torna-se, então, ministro Alexandre de Moraes, um símbolo de um censor, um ditador global e que deve ser combatido. André Mendonça, inclusive, citou: nossa corte não pode, o Brasil e o judiciário não merece ser conhecido internacionalmente como uma corte parcial, injusta e tirana. Para o desespero de Xandão, estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um poder extraordinário na caneta e que decidiu partir para cima do sistema. Hoje, a Suprema Corte é um vulcão, prestes a entrar em corrupção, enquanto Mendonça ergue a bandeira da justiça individual da liberdade em favor dos nossos irmãos do dia 8 de janeiro, que receberam um condenaço em massa e que virou uma bandeira de luta do presidente Bolsonaro nesses últimos dias, discursando: eu tenho condições de me defender, mas esse povo não. Não é justo que eles paguem penas como que se fossem bandidos de último grau em um único processo condenatório sem direito à defesa. Moraes está dobrando a sua aposta em sua cruzada contra o que chama de desinformação. O povo assiste de respiração ofegante, com clima de suspense, essa batalha que pode redefinir o destino da nação brasileira. Será que este é o começo do fim do poderoso Xandão? No Brasil eu não sei, mas uma coisa eu garanto: nos Estados Unidos o começo do fim começou pior para o Xandão do que ele esperava. Retirada de contas, de dinheiro dos Estados Unidos de maneira muito rapidamente, a informação do Itamaraty de forma privilegiada ligando para ele dizendo: Xandão, não saia do Brasil, porque se você pisar nos Estados Unidos você pode ser preso a qualquer momento. E agora a mudança de postura inesperada dentro da Suprema Corte Brasileira do ministro André Mendonça, que os holofotes do mundo também se voltam para a Suprema Corte, aonde vê um ministro da Corte já se levantou e se rebelou contra o xerifão. Será que outros virão? Será que o Nunes Marques também vai se posicionar?
né, que também o silêncio ensurdecedor do Nunes Marques também incomoda o conservador brasileiro? O que está por vir? O que é sabido é que a queda de um, como um poderoso efeito dominó, pode levar à queda de um sistema junto inteiro para a lata do lixo da história desse país a qualquer momento. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, comenta e compartilha, é muito importante. Diretamente aqui dos nossos modestos estúdios do Expresso Notícia Nacional, Rodrigo Alvarenga. Shalom.